Bíblia, dentro deste livro, há aqui um capítulo, que é o capítulo 6, que diz assim: etapas para mudar de atitude. Ora, chuta lá aqui assim. É o de cima. Lá mais perto. Mais perto, mais perto, mais perto. Etapas para mudar de atitude. Diz aí, ir à praia quando faz frio. Ah, não. Então, vamos lá ver. Capítulo 6, na minha página 41, diz assim. Posso sentar? Então, nós, aqui no livro, eu falo de boas atitudes, falo de más atitudes. Há o caso, por exemplo, como é que chamava? O João Batista. João Batista teve uma atitude muito má, porque ele nasceu de propósito para ser o arauto, o anunciador de que o Messias havia de vir. Ele nasceu ao mesmo tempo que Jesus, mais ou menos. E então, ele andava a dizer às pessoas para se prepararem, se arrependerem, pôr a sua vida em dia, porque o Messias havia de chegar muito em breve. E as pessoas vinham ao Rio Jordão para se arrepender dos seus pecados e receber o perdão de Deus. E um dia, o próprio Jesus apareceu. E então o João Batista disse: olha, este é o tal que eu tenho anunciado. Eu nem sou digno de lhe apertar as sandálias. Este é que é o Messias. Então, ele nem queria batizar Jesus, porque quem é ele para batizar Jesus? Mas Jesus disse: não, tens que cumprir com a lei. Então ele foi batizado. Jesus foi batizado por João. E depois, no mesmo momento, ouviu-se uma voz do céu a dizer: este é o meu filho, em quem me compraz, tal. E desceu o Espírito de Deus e entrou dentro de Jesus e viu-se uma pomba. Então, Jesus, a partir daí, começou o seu trabalho, não é? De ensinar a palavra de Deus, e depois ele sabia que ele tinha que ser o cordeiro, que Deus enviou para ser o bode expiatório de todos nós. Aí ele foi à cruz e tudo isso que já sabemos. Entretanto, um dia, o João Batista foi preso. Foi preso porque o rei Herodes não gostava da pregação do João Batista e então mandou prender. E o João Batista, que antes tinha os seus seguidores, porque antes de Jesus aparecer, João Batista era muito grande. Iam pessoas de toda a parte ter com ele num lugar onde não havia nada. Então iam lá por causa da unção que o João Batista tinha. Então, juntavam-se milhares e milhares de pessoas para virem ser batizados, e aquilo era um corrupio de pessoas. Ele tinha ajudantes, os seus seguidores. Quando Jesus apareceu e ele anunciou: este é o Messias, o João Batista devia terminar o seu trabalho, o seu ministério, porque pronto, acabou. Mas o orgulho fez com que ele dissesse: não, eu também tenho uma chamada, então o que é isto? Não pode ser assim. Então ele foi preso, e na prisão ele agora estava muito ofendido com Jesus. Estava ofendido porque pensava assim: então, se ele é o Messias, ele nunca devia permitir que eu fosse preso. E se eu fui preso, ele devia fazer qualquer coisa para eu sair, porque eu sou muito importante. Esta é uma atitude de orgulho muito comum aos humanos terrestres. Eu sou muito importante, eu sou o centro do mundo, eu sei tudo, eu sou Deus de mim próprio. Ora, se João Batista tinha dito: este é Jesus, este Jesus é que é o Messias, e agora ele está preso e Jesus não vai ajudar, qualquer coisa está errada, porque eu sou muito importante, ele devia mandar chuva, mandar fogo, qualquer coisa para eu ser liberto.
Então o que é que ele fez? Mandou umas pessoas falarem com Jesus, a perguntar-lhe: ó Jesus, és mesmo tu? Será que eu não me enganei? És mesmo o Messias que estávamos à espera ou estamos à espera de outro? Olha como eu estou aqui. E isso vem em Mateus, a ver, Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11, versículo 2. Ah, sim. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quer dizer, o João Batista, que era tão perentório, cheio de unção, de fogo de Deus, arrependei-vos, porque o Messias está quase aí a aparecer. Finalmente o Messias apareceu. E agora ele está a perguntar: olha, estou na prisão, vai lá perguntar se ele é mesmo o Messias. Então, como é que é? Ele deixa-me estar aqui. E Jesus respondeu, portanto, mandou o recado, através desses 2 homens que o João tinha mandado ir ter com Jesus. E Jesus disse: olha, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Olha, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então, o que é que sucedeu? Jesus respondeu assim, sim, ele não disse assim, sim, eu sou, estás a ver que eu sou, tu próprio disseste, e arranjava ali uma grande discussão. Jesus disse, olha, vai lá dizer ao João quais são os frutos que tu viste. O que é que tu já viste? Tu já viste os cegos verem, os paralíticos andarem, etc, etc. Vai lá dizer isso a ele. Portanto, pelos frutos é que conheceremos. A ver? Noutra ocasião, Jesus tinha ensinado assim, nenhuma árvore boa pode dar maus frutos. E maus frutos só vêm de uma árvore má. Uau! Falso profeta é aquele que diz coisas falsas em nome de Deus. Deus diz, faz isto. Ele diz, não, não faças. Deus diz, não faças isto. E o falso diz, faz. É ao contrário. Está a ver? É isso. Então, Jesus respondeu assim. Agora, houve uma festa, você pode ler o resto da história em casa, e este rei Herodes vivia com uma mulher, tinha uma filha, aparentemente muito bonita, e a mãe disse, eu dou-te a minha filha, dou-te a minha filha se tu me deres qualquer coisa. E ele disse, eu dou-te até metade do meu reino. E a mãe disse assim, então tens que me dar a cabeça do João Batista num prato. Que pedido mais horroroso. Para lembrar a história do Frankenstein, um filme de terror. E não é que o porco do rei Herodes mandou degolar o João Batista? E agora põe-se aqui uma pergunta. Por que é que Deus permitiu isto? Realmente, João Batista nasceu da vontade expressa de Deus. Veio com uma missão ultra importante. Tinha a unção de Deus desde o seu ventre. A mãe sabia. Foi usado, diz que foi o profeta mais importante de todos. Anunciou a vinda de Jesus, batizou Jesus. E por que é que aconteceu isto? E esta é uma pergunta muito importante, porque
acontece, não isto, felizmente, há muito crente, que a certa altura, ele que é de Jesus, que é minimamente fiel, e vê que as coisas não correm como deviam correr. O que é que se passa? Será que há alguma conexão entre isso que se passa na vida de alguns crentes e o que se passou com o João Batista? Absolutamente que sim, há uma conexão. E a conexão é esta: atitudes. Atitudes. O João Batista, quanto a mim, teve uma má atitude desde o início, logo que ele batizou Jesus e viu Jesus ficar grande. Ele começou a gerar más atitudes do coração. Então e eu? Agora toda a gente segue a Jesus, já não me segue a mim. Ele esqueceu-se que ele foi chamado por um período de tempo muito curto para aquela missão de anunciar Jesus. Então, se eu tinha seguidores, deviam ter dito: vamos todos agora andar com Jesus, seguir Jesus. Mas não, o orgulho. O eu. A ver? O eu é um vírus que foi colocado no ser humano no jardim do Éden, no dia em que os dois pecaram, desobedeceram a Deus. O diabo implantou um vírus que é terrível. É a origem de muitíssimos males. É eu sou. Eu também sou Deus. Eu também posso. Eu não preciso de Deus. Ou eu sigo a Deus à minha maneira. Eu já disse a Deus e Ele ainda não me ouviu. É o eu. Esse eu tem que morrer. Por isso é que Jesus disse: ninguém pode entrar no céu se ele não morrer para si próprio. O eu tem que morrer. Está a ver? E quando a pessoa é batizada nas águas, esse batismo tipifica precisamente: eu, de livre vontade, morro para mim próprio. Paro de se pensar que sou alguém, não sou nada. Afinal, não sou nada, porque eu até ia morrer e não levo daqui nada. E, portanto, o meu orgulho, o meu eu, fica todo ali enterrado na água. O orgulho é o princípio de uma grande queda. A ver, é o eu. Então, o que é que se passou com o João Batista? Por que é que ele foi preso? Porque ele não queria diminuir, ele queria ser importante também. E veio Jesus e ficou mais importante que ele. E ele ficou zangado, ele ficou aborrecido. Como é que é possível? Está a ver? Ele nutriu atitudes más e erradas. E por isso, ouça o que eu vou dizer agora, abriu portas ao diabo. Abriu portas ao diabo. A ver, há forças negativas, que é o eu, o orgulho, a vaidade, etc., que eu ensino no livro, que abrem portas muito grandes ao diabo. E o diabo entra. E ele foi preso. Agora, Deus deu-lhe uma chance. Porque quando ele, no meio desse orgulho, estava preso e mandou 2 dos seus discípulos, dos seus seguidores, ir falar com Jesus, com este recado: olha, o meu líder, o João Batista, pergunta se tu és mesmo o Messias ou estamos à espera de outro. Será que ele não se enganou? Não deve ser tu, porque então tu deixas que ele esteja preso? E Jesus não disse, como eu já disse há bocadinho, ele não disse: eu sou muito importante. Ele disse assim: não, olha os meus frutos. Vai dizer ao João os frutos, os meus frutos. Vai dizer ao João os frutos que tu já viste. E pelos frutos ele vai decidir se sou ou não sou o Messias. Então, quando os dois chegaram lá à prisão e disseram: olha, Jesus manda dizer isto. E de facto, a gente já viu.
o cego ver, isto, aquilo, aquilo, outro, e tem montes de pessoas que seguem por causa disso. O João Batista deveria ter mudado de atitude. Dizer assim, oh Deus, perdoa-me, eu estou mesmo mal. Então agora estou a duvidar daquilo que eu próprio falei, para lembrar alguns pregadores. Que antes de serem pregadores eram pessoas do mundo. Se converteram devido ou porque estavam muito mal ou não estavam, tanto faz. Foram fiéis, foram andando. Deus os chamou, tirando-os da vida normal para serem pregadores, em alguns casos até a tempo integral. E eles pregavam aos irmãos, pregavam na igreja, chegaram a ter igrejas boas e grandes neste e naquele país. Estou a falar dentro da Maná. Estou a falar dentro da igreja Maná. E a dadas por três, o eu, o orgulho, e a vaidade e o desejo descontrolado de outras coisas, foram as armas que o diabo usou para tentar afastar aquela pessoa de Jesus, para depois o liquidar. Há pessoas, pregadores, que caem nesta, tal e qual como João Batista. É por isso que temos que saber qual é a origem dos problemas. Qual é a origem? Foi a má atitude. Está a ver? Também tem outras atitudes erradas, não perdoar, etc, etc. Então, quando João Batista, na prisão, ouviu os dois discípulos dele virem com o recado e diz, olha, os cegos veem e tal, tal. Jesus manda dizer, ele se tivesse arrependido, mudado de atitude para com Deus, para com Jesus, eu não tenho dúvidas nenhumas que ele não ia ser degolado. Mas ele não. Ele ainda ficou pior. Ele provavelmente estava absolutamente convencido que depois que ele, João Batista, mandou os dois falarem com Jesus, que Jesus sentia a repreensão de João Batista. Há pessoas que já foram, uma vez um certo pregador, foi um ótimo pregador da nossa igreja, foi mesmo um bom bispo, e depois fugiu. E depois, mais tarde, passado anos, disse que estava à espera que eu fosse atrás dele. Eu atrás de si. Então, mas você fugiu, vou atrás de si porquê? Se alguém sai, Deus vai levantar mais 10. E agora, pois, agora você é muito grande e tal, mas eu. Ele estava convencido que eu tinha que ir atrás dele. E eu expliquei-lhe, ouça, você tem uma chamada e eu também tenho. E nem eu sou perfeito, nem é você perfeito. Nós não estamos aqui porque somos os perfeitos, estamos aqui porque temos uma chamada. E depois ele começou-me a explicar porque é que ele tinha saído, que eu não sabia. E era uma repreensão. Eu fiquei parvo. Pensar, mas você não está bem a ver o que é que está a dizer? Você está a dizer para mim aquilo que você, à igreja durante anos, disse que não se pode fazer. Você não pode apontar dedos ao seu chefe hierárquico. Você não pode dar repreensões ao seu chefe. Até no mundo se sabe isso. Está a ver? Porque você não pode fazer isso ao ungir de Deus. Foi o que este João Batista fez. É a mesma coisa. Ele, na verdade, quando mandou os outros dois discípulos de João Batista e falar com Jesus, era uma repreensão. Ó Jesus, o meu chefe anda a dizer, então, e tu não fazes nada? Se calhar não és tu, és mesmo tu. E quando veio a resposta, olha, Jesus manda dizer os frutos. Foi o que eu também disse àquele rapaz, aquele ex-bispo, olha os frutos. Eu não tenho nada que me defender. Eu não estou a dizer que sou o perfeito, o bom, eu tenho uma chamada. Mas cada um tem a sua chamada. Mas João Batista assim também não aceitou. Ele ainda ficou mais zangado.
Porquê? Porquê que eu digo isto? Porque não é por acaso que o diabo entrou por ali adentro e usou-se de pessoas para o degolarem. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Podia-lhe contar histórias que a pessoa não ficou degolada, mas ficou degolada noutros aspectos. Então, qual foi a atitude errada deste homem? Foi isto que eu acabei de dizer. E isto deve ser uma lição para todos nós. Que não tenhamos uma má atitude. Mas antes, pelo contrário, se Deus se usar de alguém, ou da palavra de Deus, ou de uma mensagem, seja o que for, para nos repreender, é porque Ele nos ama. Eu conheci um lado positivo, que era também dos nossos bispos, que já faleceu, e que só me dizia assim, volta e não volta. Eu só peço a Deus e eu aposto que nunca pare de me repreender, porque é que é sinal que me ama ainda. E é verdade. Para dizer o quê? Que enquanto nós tivermos uma atitude positiva e formos fiéis a Deus, tudo vai correr bem. Se formos apanhados, pedimos perdão a Deus, seguimos adiante. Ou seja, 1 João diz, se dissermos que não pecamos, quando pecamos, estamos a enganar nós próprios. Mas se admitirmos nossos erros, Ele é fiel e justo para apagar isso. E o diabo está com as portas fechadas e as bênçãos continuam a vir. Então, que lição tremenda. E cá está, estamos a falar de atitudes. Então, qual é a minha exortação? Tenha uma atitude sempre boa para com Deus. Tenha uma atitude de que Deus fala é para dar ouvidos. Por exemplo, há pessoas que ouvem dizer que não podem andar nos caminhos da bruxaria. Qual é a atitude que a pessoa tem? Por exemplo, eu conheço de situações de bruxos. Olha esta coisa. Volta e não volta, os bruxos ficam muito zangados com a Igreja Maná, comigo, porque eles perdem poder onde a gente vai e porque eles lançam maldições e não funciona. Chegam a fazer cruzadas internacionais para me tentar matar a mim e aos bispos. E depois, a atitude é errada. Em muitos casos, porque era também do conhecimento do tio que avisou ou que disse, que não sei o que dizer, diga lá a essa malta, para parar de fazer isso. Porque está escrito que nenhuma arma apontada contra nós pode prevalecer. Ele, ao mandar maldições sobre mim ou sobre a nossa igreja, ele é que é amaldiçoado, boa medida, recalcada, sacudida. E se ele não parar, à segunda vez ou à terceira que ele tentar isso, ele vai morrer. E então morre mesmo. E houve uma onda disso. E depois dessa onda houve pessoas a dizer, o apóstolo amaldiçoou não sei quem. Não fui eu que amaldiçoei, eles é que se amaldiçoaram a si próprios. Você não pode ter uma atitude dessas perante os empregados de Deus. Da mesma maneira, a pessoa que ouve dizer que Deus detesta 6 coisas, Deus aborrece. E a 7ª abomina, que é quem anda... qual é a 7ª? Causar divisões na igreja, rebeliões, etc. É morte certa. É uma coisa horrorosa. Porquê? Porque é abrir portas aos piores demónios. Está a ver? É a mesma coisa que a pessoa sabe ou ouve falar que Deus é contra a idolatria. Não, mas eu é que sei, sempre foi assim, agora é tal. Então, ele tendo uma má atitude para com Jesus, que disse isso nos 10 mandamentos, disse isso, continua a dizer no Apocalipse, e a pessoa acha o seu acho. Eu, Deus sou eu é que sei, eu é que digo como é que é, sempre foi assim, eu. A coisa não vai correr bem. Portanto, quando a gente lê a história de João Batista, é assim que eu penso. É preciso nós termos muito cuidado em darmos ouvidos a Deus à primeira. Se Deus não repreende, é para a gente já pedir perdão, mudar de atitude, que é obedecer a Deus e fazer o que Deus diz. Posso ouvir um amém?